Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. E o vídeo de hoje nós vamos falar de vozes, sons da natureza, de pessoas e de tudo que cerca que tem relação com sons. Vamos falar de música, de todo tipo de coisa aqui. Vamos lá, mas antes de mais nada, deixa um like aí. Uma coisa que eu quero ouvir de você é você deixar o like, é você se inscrever e deixar um comentário aí. Eu não vou ouvir, eu vou ver no caso. Mas vamos lá, vamos falar sobre vozes. Um texto bíblico diz que existem várias vozes nesse universo, mas nenhuma é sem sentido. O que ele está falando ali? Ele está falando sobre mensagens que escutamos, principalmente, ou que vemos não verbal, verbal, de alguma maneira aquela mensagem quer passar algo para você ali. Então, o que eu destaco ali? Que existem três tipos de vozes que eu quero destacar, que é a voz de Deus, a voz da nossa cabeça, do nosso interior, a nossa consciência, e a voz das trevas. Essa é a pior. Vamos lá. A voz de Deus, eu já disse num vídeo sobre sexto sentido, que às vezes ela é algo que fala conosco a respeito de um perigo, a respeito de alguma coisa que está para acontecer, de que nos cerca, e é uma voz dizendo, ó, não faz, não entra, não sai. É uma voz que de repente você que vê, aliás, que diz para você algo em que enquanto você está aqui, ele já está lá na frente, te avisando. É por aí que às vezes a gente ouve nos conselhos dos nossos pais, nos conselhos das nossas esposas, dos nossos maridos, ou a gente não ouve de pessoa nenhuma. Às vezes, você lendo a Bíblia, você se consultando aí, né, independente da religião, você ouve, você sente ali, naquele momento. O segundo tipo de voz é a voz da sua consciência, que aí tem aquele grupo, voz da cabeça, voz do coração, que é aquilo que deseja e almeja a própria vontade, aquilo que é da, por exemplo, meu coração deseja casar com aquela menina que eu vi. Só que a gente não entende que aquela menina de repente é uma pessoa casada, ou é uma pessoa que tem outros objetivos, mas a gente quer porque quer. E isso nos induz até a fazer coisa errada, porque é algo da nossa cabeça e do nosso coração que são naturalmente falhos, diferente da voz de Deus. A terceira voz é a voz das trevas. A voz das trevas nos induz a fazer coisa errada de toda e qualquer natureza. Por exemplo, alguém faz algo contra você, teu primeiro pensamento é vingança. É querer fazer algo com as próprias mãos. E aí quando você faz e se arrepende, já é tarde. É aquela voz que te induz a você fazer, por exemplo, tem algo no teu casamento que não está dando certo, aí ela te induz a trair. Você trai, tua esposa descobre, aí você quer pedir perdão, já é tarde. Então, são esses três tipos de vozes que eu destaquei, mas existem outras além dessas. Que eu destaco, que é aqui, que é em músicas, elas estão presentes em anúncios, em todo tipo de mensagem que cerca esse mundo, né? E outras que a gente pode chamar de mensagem subliminar. O que é isso? Mensagem subliminar é uma mensagem que fala de um acontecimento, que fala de uma data, de um ano, de algo que vai acontecer, mas não explicitamente, né? E todo programa de TV, música, qualquer coisa, ela está direcionada a mensagem subliminar, e a maioria é para o lado negativo. E a gente não entende. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O desenho do Popeye. Qual é a casa que o Popeye mora? 666. Que quer dizer o quê? O número das trevas. É
o número do anticristo, segundo dizem aí os cristãos, a Bíblia. E muita gente evita de ver o desenho do Popeye por causa desse tipo de mensagem. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu, a Patroa e as Crianças. Tem uma mensagem subliminar até boa ali. Por quê? Todo episódio, o Michael, no caso o pai, tá ali, aparece. Eu não me lembro de ter visto nenhum episódio que ele não aparece. Todo episódio ele tá em casa. Você vê ali toda aquela família tentando se unir a todo custo, apesar de suas diferenças. E você vê algo ali, uma mensagem passando sobre família naquela série ali. Entre outras coisas, os Simpsons, por exemplo, previram coisas que aconteceram ou que vão acontecer. Por exemplo, o resultado ruim da Copa do Mundo, Donald Trump na presidência, e entre outras coisas que eles previram, o Covid-19, né, que aconteceu. Eles não disseram explicitamente, né, que era isso, mas fizeram algo parecido nos episódios. Então, todo esse tipo de mensagem que você vê em desenho, que você vê em filme, música e outras coisas mais, elas não devem ser desprezadas em hipótese nenhuma, porque elas querem avisar algo. Mas se for algo ruim, eu vou te dar um conselho para você evitar de continuar assistindo aquilo ali. Por exemplo, os Simpsons, eles passam a imagem do Bart, aquele garoto rebelde, aquele garoto que só tira nota vermelha, aquele garoto que responde os pais, aquele garoto vulgar, aquele garoto que, desculpa o termo, é um peste. Desculpa o termo da palavra. É isso, e mostra ali a Lisa, a menina mais aplicada da turma, a menina inteligente, mostra totalmente o oposto. Mas, e ali, muitas mães proibiram das crianças ver esse desenho por causa disso daí. Mas ele também passa todo tipo de coisa que vai acontecer ou já aconteceu. É um desenho até divertido de se ver ali. Porém, o que eu quero explicar para você? Todo tipo de mensagem fala alguma coisa. Nem sempre é a voz de Deus que está naquelas mensagens ali, não. Eu já vou advertir disso daí. E por quê? Porque algumas mensagens são ocultistas. Nas músicas, por exemplo. Quem era Raul Seixas? A pessoa que fez lá pacto com entidades diabólicas, e as entidades mantinham ele firme, né? Uma pessoa saudável, mas depois a entidade largou ele de mão e ele passou a começar a ter doenças e faleceu aos seus 45 anos de idade. A idade que hoje aí a pessoa está voando, a pessoa é o auge aí, tanto do homem quanto da mulher, né? E ele faleceu antes de fazer seus 50 anos de idade. Ele se juntou com Paulo Coelho para fazer todo aquelas músicas que falam de bruxaria. Eu vou dar aqui o nome de uma música que ele gravou. Gita, que é uma que ele vai descrevendo como desculpa o termo, o capiroto né? Outra, ele do jeito que o diabo gosta, profecia do inferno. Vê se é música para uma pessoa de bem escutar. E ele diz que ele rompeu com muitas pessoas porque ele queria gravar suas músicas ocultas ele queria fazer suas músicas ocultas e dar para os cantores gravar, como Gerry Adriane, Diana, entre outras pessoas ali que ele conheceu da Jovem Guarda. E o que aconteceu? Ele começou a querer fazer tudo sozinho, gravar suas próprias músicas. Até uma música aí, ele falou assim, que Deus é o que me falta para me compreender o que eu não compreendo. Olha como é que você é forte. Então, cuidado com as músicas que você escuta. Eu não estou falando de música que você tá lá, ela passando na frente, tá direitinho, aí daqui a pouco você volta o CD para trás, ele tá dizendo uma mensagem oculta. Não, estou falando de música que tem mensagem oculta, você escutando ela naturalmente. Tem muita música oculta que tá falando disso. Por exemplo, algumas músicas da Xuxa, algumas músicas do
Até músicas aí infantis que são inocentes, mas que na verdade estão estimulando o quê? A sexualidade antes da hora. Que estão estimulando, né, as crianças a terem acesso a esse tipo de coisa mais cedo. E você precisa ligar seu sinal de alerta disso. Você pode até pensar, é coisa infantil, é coisa inocente, mas não é não. Ele está querendo dizer uma mensagem ali que suas crianças não entendem, mas você adulto já sacou o que ele quer dizer. Então, muito cuidado com o que vê, com o que assiste, porque nada é sem sentido. A música, ela tem aquele poder de nos emocionar. Você vai na igreja, você escuta algumas músicas, você chora, você se alegra, mas nem todas é adequada para você cantar ali não. Nem todas ali enaltecem a glória de Deus, algumas enaltecem o seu eu. Né? E no meio secular também não é diferente. Nem toda música você pode estar escutando, porque lembram de coisas tristes, que lembram... Eu mesmo posso falar isso particularmente. Isso lá atrás, quando eu tinha meus 24, 25 anos, eu não podia escutar a música 2 do Paulo Ricardo, que eu lembrava da minha ex. Né? Que ele diz lá, quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim, não era bem o que eu queria, um negócio assim. Né? E a música tem aquele poder de, às vezes, tanto no emocionalismo, como às vezes te dá adrenalina, né? Por exemplo, você ouve algumas músicas da fase do Sonic e te dá adrenalina, te dá aquela... Agora você tem uma outra musiquinha que tem, se eu não me engano, no jogo do Pokémon, lá da Torre de Terror, quem escuta aquela música sente um pânico, um pavor, para você ver que nem tudo é sem sentido. Se aquela música causa um pânico, um pavor, não é por acaso, não é em vão. Em todas as mensagens que a gente vê por aí, você vê assim, nada é ali aleatório, como a gente vê. Até o nome, né, dos personagens do Chaves lá tem um sentido, tem um significado. Aí você vê uma bandeira lá, por que tem aquela cor? Você vai ver que tem um significado. Nada é em vão nem por acaso. Nada é em vão, você precisa entender. Você precisa pesquisar bem aquilo que você está assistindo e por quê. Eu não estou falando para você ser um louco não, tá? Porque tem pessoas aí que vêm assim, por exemplo, a pessoa pegou o rótulo da Coca-Cola, estava ao contrário, aí estava escrito lá, alô diabo, pararam de tomar Coca-Cola. Teve gente que parou de usar a maionese Hellmann's, porque Hellmann's em inglês quer dizer homem do inferno. Aí não é para você fazer isso não, isso aí já é loucura. Se você se preocupar com isso, nem banho você toma. Mas é para que você observe mais o conteúdo que está entrando na sua casa. Se aquele conteúdo agrega algo em você ou não. Seja nos filmes, nas novelas, nos desenhos, nos livros que você lê, né? E por aí vai. Você tem que ter, às vezes até mesmo aquilo que está ali. Um objeto que não tem vida, é intacto, também pode te causar um pânico ali naquele momento. Então você tem que ver. Se aquela música te causa um pânico, um pavor, ou faz você lembrar de coisa do passado e você para de escutar. Se aquela música alegra teu ambiente, você continua escutando. Continue. Se aquela música você sente Deus falar com você, continue ouvindo. Agora, se caso contrário, a conversa já é outra. Né? Eu não tenho esse problema, mas realmente tem músicas aí que eu ouço me causa um pânico, um pavor. Outras, né, quando eu escuto a música Scrap Brian, quando eu estou fazendo minha ginástica lá quando eu vou fazer minhas caminhadas, me dá uma adrenalina. Scrap Brian é a música da fase do Sonic, lá do Mega Drive, muito boa, dá muita adrenalina na hora. E tem uma música triste no anime dos Cavaleiros do Zodíaco que toda vez que eu escuto, eu choro. Eu não sei muito bem o nome dela, mas tu vai escutando, começa a descer a lágrima, é como se você estivesse picando cebola. Então você precisa entender, até cena de filme que você vê, e se aquilo faz você chorar, rir, se alegrar, não é em vão nem por acaso, algum sentido
significado tem naquilo dali, você precisa saber. Então, que você saiba o significado das vozes que tem nesse mundo, da natureza, tudo aqui se traduz numa linguagem, na natureza, na televisão, seja natural, seja artificial e por aí vai. Bem, que você possa entender o sentido de vozes que eu quis dizer aqui. Eu vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também, entre outros mais. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.